Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre anatomia topográfica de tórax, de tronco, mais especificamente ao tórax, onde eu vou trabalhar com vocês especificamente mesmo o mediastino. Tá? Então nesta videoaula eu vou passar para vocês o que é o mediastino, aonde ele está localizado, quais estruturas estão presentes nesse mediastino, quais as suas divisões, e vou trabalhar também algumas implicações anatomopatológicas relacionadas ao mediastino, tanto ao mediastino anterior, médio e posterior, ok? Então, eu espero que vocês gostem da videoaula, que vocês aprendam com esta videoaula, que seja de muito bom uso para vocês, tanto estudantes quanto profissionais da área da saúde. E vamos então começar a nossa aula de mediastino. Bom, pessoal, então primeiramente nós precisamos saber o que é o mediastino. O mediastino, ele é um espaço que fica entre os dois pulmões lá na caixa torácica, ok? Então, esse mediastino, como na imagem do lado direito aqui está mostrando em verde, é todo esse espaço que fica entre os dois pulmões, o direito e o esquerdo. E esse mediastino, ele vai apresentar várias estruturas ali, tanto estruturas digestivas, respiratórias, o coração, no caso do sistema circulatório, cardíaco, vasos sanguíneos, nervos e também linfonodos que estão presentes aí nesse mediastino. Quando nós observamos a divisão do mediastino, o mediastino ele pode ser dividido numa parte superior e numa parte inferior. Tá? Então nós vamos ter o mediastino superior e o mediastino inferior. Porém, o mediastino inferior ele é subdividido em três partes, sendo o mediastino inferior anterior, o mediastino inferior médio e o mediastino inferior posterior, ok? Então, nós vamos começar a analisar cada mediastino e que estruturas estão presentes em cada mediastino, tanto no superior quanto no anterior, médio e posterior. Aqui então nós temos uma radiografia, mostrando então aqui delimitado o mediastino anterior, o mediastino médio e o mediastino posterior e, automaticamente aqui em cima nós temos o mediastino superior. Tá? Então aqui, mediastino anterior, mediastino médio, que é o compartimento médio, e o mediastino posterior. Então vamos começar a analisar as estruturas que estão presentes no mediastino superior primeiramente. Então, analisando que o mediastino superior é esta região aqui, tá? Bem em cima aqui do coração. Tá? Então, o que nós vamos ter no mediastino superior? Nós vamos ter a porção mais superior do timo, que é um órgão linfático, tá? Então aqui nós temos a parte mais superior do timo. Nós vamos ter a traqueia, que não está mostrando aqui, porque nessa imagem nós estamos observando o lado interno, só que do lado esquerdo. Então nós não estamos vendo a traqueia aqui, porque ela está nessa imagem posterior aqui ao arco da aorta. Nós vamos ter o esôfago aqui, tá? O esôfago, então a segunda parte do esôfago, que é o esôfago torácico, Nós vamos ter o arco da artéria aorta com as suas ramificações, Então nós temos aqui, visualizando nesta imagem, nós temos a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, só que está presente também nesse mediastino superior a artéria tronco-braquiocefálica, como também a veia braquiocefálica. Nós temos também artérias torácicas internas, que se originam aqui das artérias subclávias, tanto direita quanto esquerda, e que vão descer em direção aqui, à parte anterior interna, do tórax, ok? Nós vamos ter a veia cava superior, tá? A veia cava superior, que está entrando, no caso do lado direito, está atrás de toda essa imagem aqui, entrando pelo átrio direito do coração. Nós temos também a veia intercostal superior esquerda, tá? Nós vamos ter as veias braquiocefálicas, então como estou mostrando aqui, tanto a esquerda quanto a direita, que acabam formando depois a veia cava superior.
Nós temos aqui o nervo frênico, ó, então vejam o nervo frênico e observem que o nervo frênico, ele é um nervo que ele está tanto no mediastino superior quanto no mediastino médio aqui, ó, tá? Presente aqui também no mediastino médio. Tá? E nós vamos ver posteriormente que nós vamos ter aqui o nervo vago, que também pertence aqui ao mediastino superior e que também vem aqui na parte posterior, pertencendo também ao mediastino médio e posterior, consequentemente, tá? Nós vamos ter ducto torácico, né? O ducto torácico que passa por aqui, né? Que chega na parte do mediastino superior. Vamos ter linfonodos na região do mediastino superior e também vasos linfáticos na região superior, ok? Nós temos aqui também nervo laríngeo recorrente, né, que é originado do nervo vago, ok? Nós vamos ter uma parte do tronco simpático também, tá? Que está passando por aqui, ó, tronco simpático, tá? Nós vamos ter aqui um plexo nervoso que é chamado de plexo aórtico torácico, tá? Plexo cardíaco, ok? Então nós vamos ter bastante estruturas aqui no mediastino superior. No mediastino inferior, agora nós vamos começar a analisar o anterior, tá? Então, no mediastino anterior, nós vamos ter a porção inferior do timo, nós vamos ter gordura, né? Então, a gordura que permanece aqui nesta região, linfonodos, ramos mediastinais dos vasos torácicos internos, ok? E nós vamos ter os ligamentos externo-pericárdicos, tanto direito quanto esquerdo, né? Então, é o ligamento que prende o externo ao pericárdio, ou melhor dizendo, o pericárdio ao osso externo, tá? Tudo isso, então, aqui no mediastino anterior. No mediastino médio, nós vamos ter o próprio pericárdio do coração, né, que envolve o coração. Nós vamos ter o coração, envolvido pelo pericárdio. Nós vamos ter os brônquios principais, tanto esquerdo quanto direito. Nós vamos ter o nervo frênico. Tá? Nós vamos ter os vasos sanguíneos pericárdico-frênicos. Nós vamos ter também né, aqui a veia pulmonar esquerda, né, ou seja, os vasos sanguíneos que estão entrando no coração, né, do lado esquerdo, no caso do átrio esquerdo, né, veia pulmonar esquerda, tá certo? Então aqui nós vamos ter bastante estruturas aqui, né, como já mencionadas. E agora nós vamos ter o mediastino posterior, tá? Então no mediastino posterior nós vamos ter quem? O esôfago, que continua descendo aqui, ó, o esôfago, tá? O esôfago torácico, ok? O final do esôfago torácico. Nós vamos ter a artéria aorta torácica, né? Que é a continuação do arco aórtico. Nós vamos ter o nervo vago, que pertence, então, ao mediastino posterior. Nós vamos ter a veia ázigos do lado direito e a veia hemiázigos do lado esquerdo, ok? Nós vamos ter o ducto torácico também, porque o ducto torácico ele passa aqui pela parte do mediastino posterior para depois acessar o mediastino superior. Nós vamos ter o tronco simpático formado ali pelos gânglios simpáticos, né? Nós vamos ter nervos esplânicos, ok? Então nós vamos ter os nervos esplânicos, vamos ter aí a origem das artérias e veias, né, intercostais posteriores também, ok? Então essas são as principais estruturas aí relacionadas ao mediastino superior, mediastino inferior anterior, inferior médio e inferior posterior, ok? Bom, pessoal, então essas são as estruturas e agora nós vamos começar a analisar um pouco sobre a anatomopatologia do mediastino. O que pode acontecer no mediastino? Tá? Então vamos começar com o mediastino anterior. A primeira coisa que pode acontecer no mediastino anterior é o que nós chamamos de linfoma. Tá? O que seria esse linfoma? Então é uma neoplasia maligna, tá? Ou seja, um câncer maligno composto de linfócitos, histiócitos e células inflamatórias. Esses linfomas eles podem ser tanto do tipo Hodgkin ou não Hodgkin, ok? Se for do tipo Hodgkin,
é uma incidência de 20 a 40% que acontece no mediastino anterior. Os subtipos de Hodgkin são esclerose nodular, que é o mais comum, celularidade mista, linfocítico e depressão linfocitária. Tá? Então, essa de Hodgkin, a faixa etária mais ou menos ali é entre 25 e 30 anos, tá? E maior dos 70 anos, né? A mais de 70 anos é a faixa que aparece, então, esses linfomas aí do tipo Hodgkin. 67% tem envolvimento intratorácico, né? Ou seja, adenopatia mediastinal anterior ou também envolvendo o mediastino superior. Múltiplos grupos de linfonodos são afetados, por isso que no exame de raio-x a aparência parece lobulada. É como se fosse um lóbulo inteiro. Por quê? Eu estou afetando vários grupos de linfonodos. O envolvimento é bilateral, tanto o mediastino anterior direito quanto esquerdo, tá? E a progressão é contínua, tá? Entre os mediastinos ali. Pode haver envolvimento da pleura, ou seja, pode afetar a pleura, o pericárdio, parede torácica anterior. De 15 a 40% dos pacientes têm envolvimento pulmonar, ou seja, extensão direta ou nódulos pulmonares, né? Então, nódulos que aparecem no próprio pulmão. E outros achados que podem ocorrer é um derrame pleural, né? Consolidação dessas massas e erosões externais. Então, começa a aparecer algumas ereções no osso externo, ok? Então, aqui nós temos uma imagem para mostrar o tipo de linfoma de Hodgkin, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, no mediastino anterior, tá? Uma grande massa lobulada, tá? Mediastino anterior, envolvendo linfonodos mediastinais e hilares, ou seja, dos hilos, né, pulmonares, aqui numa vista lateral, ok? Então, a gente observa o deslocamento posterior aqui da traqueia, tá? Pelo tumor, ok? E aqui numa visão inferior, tá? Onde nós podemos observar essa massa inteira aqui de parte mole no mediastino anterior, com áreas de baixa atenuação, tá? Então, isso aqui é que se observa tanto em raio-x quanto em uma ressonância magnética, tá certo? Um outro tipo de linfoma que nós podemos ter é do tipo não Hodgkin, né? Que ele é 4 vezes mais comum que o linfoma de Hodgkin. Ele é a terceira malignidade mais comum em crianças, ok? A idade média de aparecimento desse linfoma é aos 55 anos. Porém, ele é muito comum em crianças. Se a criança não for afetada, então, né, pode ser que apareça aí lá na média dos 55 anos. Cerca de 40 a 43% de todos os pacientes com essa doença apresentam doença intratorácica. 87% desses pacientes podem apresentar linfadenopatia hilar e mediastinal, ok? Envolve o mediastino médio, que é o mais comum, né? Mas também pode envolver o mediastino posterior e ângulos cardiofrênicos, ou seja, ângulos que são formados entre o coração e o músculo diafragma, ok? Então nós vemos que ele é um linfoma do mediastino anterior, só que ele também envolve o mediastino posterior, sendo muito comum isso acontecer, tá? Ao contrário do linfoma de Hodgkin, esse linfoma não Hodgkin, ele aparece como uma única grande massa conglomerada de linfonodos. Então é o que nós podemos observar aqui, ó. Tá, ó. Uma única grande massa de linfonodos, tá? Diferente, por exemplo, de Hodgkin, né? Então, que nós podemos observar que ele é uma massa, tá? Com borda lobulada, só que ó, nós observamos aqui, ó, que ele tem uma parte aqui, uma outra parte aqui, tá? Uma outra partezinha aqui. Então a gente consegue observar uma certa diferenciação. Aqui é uma única coisa só, tá? Uma única coisa só. Outros locais que podem acontecer esse linfoma não Hodgkin é no pulmão, na pleura
e no pericárdio, tá? Então, não necessariamente somente no mediastino anterior. Como ele é mais comum aparecer também no mediastino médio, ele vai envolver a pleura, que envolve os pulmões, o próprio pulmão e o pericárdio, que está envolvendo o coração do mediastino médio, ok? Outro tipo de patologias que nós podemos ter no mediastino anterior são tumores de células germinativas, o que nós chamamos de neoplasias seminomatosas. Então, cerca de 30 a 50% desses tumores são de células germinativas. É muito comum o tumor maligno primário, tá? Dessas células germinativas. São menos agressivas que os tumores não seminomatosos, tá? Jovens do sexo masculino são os mais afetados, né, do que jovens do sexo feminino. Em tomografia computadorizada, o que se observa? Tá? Grande massa com bordos demarcados, né, como nós podemos observar aqui, geralmente com uma atenuação homogênea, então ele é meio que homogêneo, tá? Pode ter aí áreas de alta e baixa atenuação de permeio, né, causadas por hemorragias e necroses. E o tratamento é através de radioterapia e a cura é em torno de 80%. Nos pacientes aí, tá? Então aqui nós temos um raio-x onde nós podemos observar uma massa, né, ó, uma grande massa à esquerda da linha média do corpo, né, com o desvio da traqueia para a direita, ó. Então aqui nós temos a traqueia, tá? Ela está sendo desviada aqui para a direita por causa dessa neoplasia, ok? E aqui nós podemos observar então uma massa de partes moles, né, deslocando então aqui a traqueia, ó, a traqueia aqui deslocada, certo? E toda essa grande massa aqui, ó, tá deslocando a traqueia e também está deslocando o esôfago, ok? Então, traqueia anterior, esôfago posterior, né? Então, estamos analisando uma imagem, certo? De tomografia computadorizada. Inferiormente, né, aqui nós temos a parte posterior, que é a vértebra torácica, né? Então nós temos o esôfago e nós temos aqui a traqueia, os dois deslocados para a direita, certo? E nós temos aqui essa neoplasia aqui, ok? Neoplasias não seminomatosas são muito mais agressivas, né, como eu já comentei no slide anterior, do que as seminomatosas. Liberam altos níveis de hormônios HCG e alfa-fetoproteínas e elas são classificadas como teratomas, né? Um tipo dessa neoplasia é os teratomas, que são tumores não seminomatosos, mais comuns que aparecem, podendo ser benigno ou maligno, tá? Então aqui nós temos um teratoma benigno, tá? Teratoma benigno, que é mais comum em mulheres jovens, geralmente assintomáticos, então a mulher não apresenta sintomas, aí quando descobre, né, já está geralmente evoluído. Em raio-x observa-se o quê? Grandes massas arredondadas no mediastino anterior, em frente à raiz da artéria aorta e da artéria pulmonar. Observa-se também calcificações, ossificações, né? Em tomografia computadorizada, observa-se grandes massas císticas, né, como nós estamos observando aqui, né? Então, grandes massas císticas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então, né, massas aí envolvendo, né, com elementos de diferentes camadas celulares germinativos, tá certo? Então, aqui nós observamos, né, ó, que uma grande massa cística e sólida, tá? Com gordura, líquido e calcificações, tá? Desvio do mediastino para a esquerda, né? Então o próprio mediastino ele se desloca, a massa envolve mediastino anterior, médio e posterior, ok? Tá? Então aqui, ó, né, nós podemos observar aqui o deslocamento então do mediastino, né, e essa grande massa aqui, ok? Nós temos também o teratoma cístico benigno, que ele predomina, né, em derivados ectodérmicos, ou seja, pele, cabelos, gordura, né, calcificações. Em tomografia computadorizada, observa-se uma capa espessa que se impregna pelo contraste e calcificações curvilíneas. 50% dos casos tem tecido adiposo, ou seja, gordura. Tá? Se o cisto rompe no pericárdio ou pleura,
causa então o nível hidrolipídico, tá certo? Nós temos aqui então o teratoma maligno, tá? Que já ocorre mais em adultos, né? Adultos jovens, ou seja, ali após os 20 anos, entre os 20 e 30 anos mais ou menos, tá? Afeta mais homens do que mulher, tá? Em raio-x é semelhante ao teratoma benigno. As diferenças são contornos mais lobulados, raramente tem calcificações e nunca vai ter densidade de gordura, tá? Pode acometer pulmões, ossos e pleuras. Em tomografia computadorizada, observa-se uma massa com borda irregular, com cápsula espessa que realça-se então pelo contraste utilizado. Apresenta menos cistos, tá? Uma área entremeada de realce e de baixa atenuação, podendo ocorrer então apresentar hemorragias e necroses, tá? Então aqui nós temos uma tomografia de tórax, tá? Observando então esse teratoma maligno, tá? Aqui nós temos uma peça, né, patológica em macroscopia. Então aqui nós temos um teratoma aberto numa secção longitudinal e aqui nós temos uma imagem de imunohistoquímica mostrando então células positivas para cromogramina, ok? Então, né, nós podemos observar tanto numa patologia macroscópica quanto numa patologia microscópica quanto numa análise de imagem em tomografia computadorizada, ok? Bom, ainda falando em mediastino, nós podemos ter também lesões do timo, tá? Então o timo, ele é um nódulo linfático, ele fica posterior ao externo, né, atrás do manúbrio ali e pegando a parte do corpo também, né, do externo. Ele fica anterior à artéria aorta ascendente, tá? Em crianças são muito maiores pela produção que necessita de células de defesa, principalmente linfócitos, tá? Podendo até se estender inferiormente e ocupar todo o espaço anterior do coração, tá? E lembrando que em adultos ele vai regredindo, tá? Então isso é muito comum quando a gente observa em cadáveres que a gente vai começar a dissecar cadáveres ali de 45, né, 50 anos, que são geralmente os cadáveres que chegam no nosso laboratório. A gente observa que o tamanho do timo já está bem reduzido, né? Em alguns casos, em alguns cadáveres que a gente disseca, dificilmente você consegue até observar ali o timo, se você não prestar muita atenção, de tão regressivo que ele está, tá? Então ele diminui drasticamente. E crianças são maiores e adultos são menores e consequentemente, na idade mais avançada, menor ainda, tá? A forma desse timo, ele pode ser em ponta de seta, que é mais ou menos uns 62% que acontece desse tipo de formato. Ele pode ser bilobado, né? Que é geralmente uns 32%, e unilobar, ou seja, uma única coisa só, 6%. Tá? A forma dele geralmente é simétrica, cada lobo é circundado por uma cápsula fibrosa. Em raio-x, o timo normal ele altera de tamanho e forma de massa mediastinal anterior, né, tanto na expiração quanto na inspiração. Isso observa-se em raio-x. Então, por isso que é interessante observar tanto o timo normal numa inspiração como também numa expiração. Em uma tomografia computadorizada, o timo normal, tá? Não estamos falando de patológico aqui, ele ajusta-se ao espaço anterior dos grandes vasos, tá? E a tomografia computadorizada detecta o timo normal em 83% dos pacientes com menos de 50 anos, olha que legal. E em 17% dos pacientes com mais de 50 anos, tá? Então, observa aqui, 17% observa-se timo normal em pessoas com mais de 50 anos, tá? Abaixo de 50 anos ainda se observa, mas, né, o tamanho ele vai ser menor, e isso nós estamos falando do timo normal, tá? Então 17% com mais de 50 anos é normal, significa que o restante está anormal, tá? Está alterado, ok?
Em ressonância magnética, o timo tem um sinal semelhante ao músculo, né? Observando ali na primeira torácica, intensidade de sinal maior do que a do músculo, né? Peitoral, nas sequências ponderadas em torácica 2, tá certo? Bom, então o que nós podemos observar nas lesões tímicas? Uma hiperplasia tímica. É uma massa mediastinal, tá? Aqui, ó. Tá? Uma massa mediastinal, mais comum na infância até a puberdade, tá? Histologicamente observando, ele apresenta uma hiperplasia de centros germinativos. O que pode estar associado a essa hiperplasia? Hipertiroidismo, miastenia graves, tá? Então, para quem não sabe o que é miastenia graves, é uma doença rara, autoimune, que afeta a conexão entre o sistema nervoso e os músculos. Acromegalia, doença de Addison, que é um distúrbio em que as glândulas adrenais não produzem hormônios suficientes para o organismo. Tá? Pode ocorrer uma hiperplasia rebote, ou seja, em crianças, né, após tratamento ele pode voltar, e recuperação de doenças graves também pode acontecer essa hiperplasia rebote. O timo cresce mais de 50% do que o normal, tá? O aumento é difuso e simétrico desta glândula e ela vai se ajustando às estruturas adjacentes. Então aqui nós temos duas imagens, a da esquerda, né, é um timo no início aí, né, da sua hiperplasia, e após 3 meses, né, de quimioterapia, né, olha como que ele está, ok? Tá? Então, ele cresce muito, tá? Só que ele fica simétrico, ok? Aqui nós podemos ter o timoma, tá? Que também é uma lesão do timo, é uma neoplasia mais comum do mediastino anterior, né? Ocorrendo aí entre os 50 e 60 anos, afeta tanto o homem quanto a mulher, tá? Então aqui é igual. A classificação dela, né, é um timoma encapsulado, local, e apresenta então metástase e carcinoma no timo. De 30% a 35% dessa neoplasia é maligno, tá? Geralmente são assintomáticos. Se ocorrer sintomas, são sintomas bem assim compressivos, tá? Não são sintomas graves, podendo ocorrer então aí bastante a miastenia graves. Tá? Em raio-x observa-se, né, anterior à artéria aorta ascendente, acima do tronco da artéria pulmonar, então aqui nós podemos observar o timoma, ok? Em tomografia computadorizada, então apresenta-se massas bem definidas, com uma densidade homogênea, certo? Ele fica bem uniforme, impregnado, né, pelo contraste. Pode apresentar algumas áreas de menor atenuação, determinando o quê? Necroses e cistos, e pode apresentar algumas calcificações também. Tá? A tomografia computadorizada também detecta disseminação pleural ou pericárdica. Tá? Então, se ela se disseminou para a pleura e para o pericárdio, também vai se observar em tomografia computadorizada. Ressonância magnética não é superior à tomografia, então por isso que em muitos casos não se usa a ressonância. Só a tomografia computadorizada já dá para se observar muito bem aqui, né, o timoma. E aqui nós podemos observar, né, aqui, imagens endoscópicas, né? Então aqui na letra A, né, a visão endoscópica inicial, aqui nós temos o nervo frênico esquerdo, então aqui é a massa mediastinal, ok? Tá? Então observa-se aqui, né, o tumor recoberto pela pleura mediastinal, tá? E no B, né, no leito cirúrgico aqui, então já, né, aqui nós temos o arco da aorta, o nervo frênico, a veia iluminada, né? Então observa-se aqui então a retirada, né? Foi retirado então o timoma, né, através da timectomia e recessão do timoma aqui, sendo visualizadas estruturas mediastinais. Legal? Então aqui nós podemos ver o nervo, né? O nervo frênico, o arco da aorta, a veia iluminada, tá certo? Então aqui após a retirada do tumor, tá certo? Bom, agora nós podemos ter também problemas na tireoide, né?
Porque nós temos aí o mediastino anterior, tireoide também está ali presente, né? Quase ali na mediastino anterior ali. Então nós podemos ter o bócio multinodular intratorácico, tá? Que é substernal, ou seja, atrás, né? Logo atrás do externo. 10% das massas mediastinais é causado por esse bócio, tá? De 75% a 80% são encontrados no mediastino anterior, o restante estão no mediastino posterior, ok? Podem ser assintomáticos ou sintomas bem compressivos na traqueia, na laringe e no esôfago. Tá? Em raio-x observa-se uma aparência então lobulada e bem definida, geralmente deslocada, né? E estreitando então a traqueia. Em geral é anterior e lateral à traqueia, podendo ser também posterior à traqueia. Tá? Em tomografia computadorizada, observa-se então calcificações, né? E em ressonância magnética, a nível de T1, intensidade e semelhança dos músculos, né? E em T2, intensidade de sinal heterogêneo. Tá? Então aqui nós temos aqui, ó, letra A, né? A imagem A, uma massa paratraqueal direita, deslocamento da traqueia para a esquerda, né? Então a traqueia foi deslocada para a esquerda. Na letra B aqui nós temos a massa também, que é posterior à traqueia, certo? A massa posterior à traqueia aqui. E na letra C e D nós temos aqui a massa, né, no lado direito da tireoide, né, até o mediastino médio e posterior. Né? Então vejam que ela sai daqui da frente, ela vem até o mediastino posterior aqui, ó, ok? Tá? Então aqui nós temos a traqueia levemente deslocada para a esquerda, tá? E apresenta-se então calcificações em flocos. Tudo bem? E assim é como se observa, né, no indivíduo, né, no paciente. Ó. Então aqui nós temos um bócio, tá? Então ele cresce bem, né, geralmente aqui para o lado direito. Nós podemos ter também carcinoma da tireoide, tá? Ele é bem raro, ok? Mas também pode ocorrer. O crescimento dele é rápido, tá? E os pacientes começam então a apresentar sintomas. Tomografia computadorizada ou ressonância magnética raramente distinguem massas benignas das malignas. Então, somente através da retirada de uma biópsia que vai saber se é benigno ou maligno. As malignas podem ser bem ou mal definidas, com áreas de hemorragia ou calcificação idênticas às benignas. Apresenta-se também linfadenopatia e invasão dos planos gordurosos mediastinais, então ele também adentra ali as gorduras mediastinais. E nós podemos ter o tumor da tireoide, que é o adenoma. Tá? Menos de 5% das glândulas aumentadas produzem o bócio, podem ser assintomáticos ou produzir então uma disfagia, tá? E estridor. A etiologia, alargamento não tóxico da glândula, tá? Então não vai causar uma toxicidade dessa glândula. Em radiologia, comumente projeta-se para o lado direito do mediastino, tá? Como nós podemos observar aqui nessa imagem da direita, ou na imagem da esquerda aqui, tá? Desviando, tá? Em alguns casos, desvia a traqueia para a esquerda, tá? Então, desviando a traqueia para a esquerda. Em alguns casos, desviando também o esôfago e a traqueia, tá? Posteriormente. Podem ocorrer calcificações e hemorragias. Então, aqui na imagem da esquerda nós temos um carcinoma e na imagem da direita nós temos um adenoma. Tá? Nós podemos ter também o cisto pleuropericárdico, né? Isso ainda envolvendo o mediastino anterior. São assintomáticos, 75% dos casos ocorrem no ângulo cardiofrênico anterior direito. Tá? Anterior direito. Em radiologia, observa-se então uma massa de tecido mole, né, triangular, oval ou arredondada no mediastino anterior ou médio, podendo mudar também a sua posição de acordo com a respiração. Tá? Aqui nós temos embaixo aqui, né, uma tomografia computadorizada de um paciente, né, de 70 anos de idade, revelando então uma lesão cística homogênea, aqui ó, tá? No espaço mediastinal
anterior e também, né, podendo vir aqui para o mediastino médio, tá? Então aqui nós temos uma grande massa aqui, e aqui nós temos, né, nessa imagem da esquerda aqui, né, mostrando então a correlação dessa massa, tá, esse cisto aqui, né? Então aqui nós temos o cisto, ó. Então aqui através de uma láparo, né, o médico está retirando então esse cisto aqui, tá certo? Agora vamos para o mediastino médio. Então no mediastino anterior já trabalhamos, né, com bastante coisas que pode acontecer ali. No mediastino médio nós podemos ter os linfonodomegalias, né, que esses linfonodomegalias podem ocorrer em grupos paratraqueais, né, ou seja, anteriores à traqueia, traqueobrônquicos, envolvendo tanto a traqueia quanto os brônquios, broncopulmonar e subcarinal. Tá? Subcarinal, ou seja, abaixo da carina da traqueia. Geralmente são assintomáticos, porém podem produzir tosse e dispneia. Tá? E a etiologia, né? Então é uma doença metástica, apresenta linfoma, leucemia, sarcoidose, tuberculose e histoplasmose. Tá? Então aqui nós podemos observar o linfonodomegalia, tá? Ó. Então aqui na seta aqui, né, nós podemos observar. Então aqui na imagem da esquerda é uma radiografia, né, e aqui uma tomografia computadorizada de alta resolução, tá? Então aqui na seta aqui. O mediastino médio também pode apresentar aneurisma da artéria aorta, tá? Então ela apresenta-se como uma massa mediastinal, um alargamento do mediastino, podendo produzir dor torácica, dor lombar, incompetência da válvula aórtica, né, causando aí sopros cardíacos, né, insuficiência, né, da circulação, rouquidão e disfagia. Tá? Em relação à etiologia, então nós temos aí o que pode causar isso: aterosclerose, hipertensão, trauma torácico, aortite sifilítica, anomalias congênitas, ou seja, né, má formação da artéria aórtica, que nós podemos ter a síndrome de Marfan e de Ehlers-Danlos. Tá? Em radiografia, observa-se massas ovais ou arredondadas, tá? Como nós podemos observar aqui no arco da aorta, ok? Os limites são bem definidos, algumas vezes os bordos apresentam calcificação periférica, podem envolver os ossos adjacentes, tá? Pode ocorrer também desvio do bordo periférico da calcificação para fora da parede da aorta. Tá? Aneurisma dissecante, né, do tipo A, envolvem a artéria ascendente, arco da aorta e a aorta descendente. Do tipo B, envolvem a aorta somente descendente. Tá? Então aqui, ó, o que nós podemos observar? Nós temos um desvio da traqueia para a direita, nós temos calcificações lineares periféricas e o próprio aneurisma da aorta torácica com alargamento do mediastino. Tá? Então aqui nós temos aqui o aneurisma da aorta, tanto do arco aórtico quanto do início da aorta torácica descendente, tá? Aqui especificamente somente do arco aórtico, tá? E o problema do aneurisma é o possível rompimento dele, né? Causando então uma hemorragia intensa aí interna, ok? Nós podemos ter também no mediastino médio a dilatação da veia cava superior, que pode ser produzida por pressão venosa elevada, tá? O que pode causar isso? Insuficiência cardíaca congênita, doença da válvula tricúspide, pericardite, né, ou seja, uma inflamação do pericárdio, cardiomiopatia, ou seja, problemas cardiológicos, tumor do átrio direito, drenagem venosa pulmonar anormal ou tumores mediastinais podem causar a dilatação da veia cava superior. Em raio-x observa-se então um alargamento da parte superior do mediastino para a direita. Ok? Ó, para a direita aqui. Ó. Então aqui nessa radiografia simples do tórax, tá? Mostrando em posterior anterior, tá? Revela-se então uma simetria pulmonar, tá? Densificação parenquimatosa,
ok? Mais evidente à esquerda, tá? Uma seta curta aqui, ó. Ausência da linha da veia cava superior direita, a seta longa, né? Então ela diminuiu aqui. E sua identificação à esquerda, tá? Com a seta angulada, tá? Então, ou seja, ela foi mais localizada para a esquerda aqui, ó, tá? E vejam que ela também se dilatou aqui, ó, tá? Então, tanto na direita quanto um pouco para a esquerda. E aqui nós podemos observar a dilatação da veia cava superior, ó, tá? Ó, dilatação com a consequentemente dilatação de veias que estão chegando aqui na veia cava superior, tá? Pode-se observar também cisto broncogênico, tá? São cistos de paredes finas revestidas por epitélio, tá? Colunar, né, ciliado, que é de origem respiratória, contendo muco, geralmente são assintomáticos, tá? E na radiologia observa-se uma massa de tecido mole arredondada ou oval, como no caso esta aqui que eu estou mostrando com a seta, frequentemente à direita. Pode-se também aparecer à esquerda, mas frequentemente à direita, próximo à carina da traqueia, podendo mudar a sua forma na respiração, porque é raio-x, estamos falando de raio-x, tá? E aqui numa tomografia computadorizada, também, ó, aqui nós observamos então o cisto broncogênico, tá? Geralmente, né, lado direito. Tudo bem? Nós podemos ter cisto de duplicação do esôfago, tá? Então, de 10 a 20% das duplicações que ocorrem no trato alimentar é este cisto de duplicação do esôfago. As estruturas são cheias de líquido que se originam da parede do esôfago ou de estruturas adjacentes a ela. Origem: vacúolos da luz esofágica, tá? Sem comunicação entre o cisto e a luz esofágica. Mucosa gástrica ectópica, pode ser assintomático ou sintomas compreensivos. Em raio-x observa-se, né, massas mediastinais médias e ou posteriores, como no caso essa aqui, ó, tá? Isso aqui que estamos observando. Em tomografia computadorizada e ressonância magnética, né, como no caso vai observar então que elas estão bem próximas ao esôfago e é de natureza cística. E aqui uma imagem real, né, do cisto aqui, ó, tá? O cisto de duplicação do esôfago aqui. Ok? Então, o esôfago e o cisto aqui, ó. Tá certo? Nós podemos, agora no mediastino posterior, tá? Nós podemos ter tumores neurogênicos. Em crianças, são classificados como ganglioneuroma, né? Então é um neoplasma composto de fibra nervosa e células ganglionares maduras, e também pode ser um neuroblastoma, ou seja, um sarcoma que consiste em neuroblastos malignos e que surge no gânglio simpático torácico. Tá? Então lembra daquele tronco simpático, no mediastino posterior? Então é ali que vai aparecer, tá? Nos gânglios simpáticos torácicos. Em adulto, né, ele se manifesta como neurofibroma, que é um tumor geralmente benigno dos nervos periféricos, e neurilemona, MOMA, né, ou schwannoma, que é um tipo mais comum de tumor neurogênico, isolado e encapsulado e é benigno. Desenvolve-se nos nervos costais periféricos. Geralmente são assintomáticos, porém podem produzir dores nas costas, estendendo-se até os forames intervertebrais, produzindo uma compressão na medula espinal, tá? Em radiologia, né, observa-se massa arredondada ou oval, bem definidos, né, na goteira paravertebral. Essa goteira paravertebral é o espaço que fica entre o corpo da vértebra e as costelas, né? A saída das costelas conectadas com as vértebras torácicas, então ali fica a goteira paravertebral, projetando-se para um dos lados do mediastino posterior. Tá? Então aqui nós podemos observar aqui, ó, né? Nessas duas imagens aqui, nós temos o ganglioneuroma, tá? Ó, ganglioneuroma, certo? Ó, do lado direito, ok?
na goteira. Então, o que é a goteira paravertebral? Aqui nós temos o corpo da vértebra torácica, aqui nós temos a cabeça, né, ou melhor dizendo, a extremidade vertebral da costela, ângulo da costela e a costela indo para frente. Então, esse espaço aqui é a goteira paravertebral. Então, aqui nós temos o ganglioneuroma, tá? Tanto nesta imagem, quanto nesta aqui, ó. Ok? Tá? Na imagem B aqui, né? Então, nós temos uma radiografia mostrando, então, aqui, ó, tá? O alongamento do mediastino posterior, ó. Ok? Tá? Aqui, ó. Tá vendo? O alongamento do mediastino posterior aqui. E aqui nós temos também, né, em uma ressonância magnética aqui, ó, tá? A neurofibroma, tá? Uma massa circular, ok? Neurofibroma aqui, neurofibromas aqui, neurofibroma aqui, tá? Ainda no mediastino posterior podemos ter o carcinoma do esôfago, que é de 4 a 10% de todas as malignidades gastrointestinais. São causados pelo alcoolismo, tabagismo, carcinogênicos, danos à mucosa, tá? O carcinoma de células escamosas do esôfago é mais comum, tá? O adenocarcinoma fica em segundo lugar do que o carcinoma do esôfago, né? Então é frequente no esôfago, né? Ou seja, esôfago de Barré, tá? Sintomas: disfagias progressivas e perda de peso, dor torácica, rouquidão e anemia, tá? Em exames de imagem, o que se observa? Em raio-x simples, alargamento do mediastino, tá? Pelo tumor ou dilatação esofágica próximo, né, à obstrução, espessamento do ângulo tráqueo-esofágico, né, pelo desvio aí da traqueia. Em raio-x de contraste, lesão achatada em placa, ulceração central, irregularidades da mucosa, estreitamento luminal, né, ou seja, obstrução do esôfago. Em tomografia computadorizada, uma massa intratorácica, espessamento das paredes do esôfago, perda dos planos gordurosos adjacentes e acometimentos também dos linfonodos, tá? Associados ao esôfago, tá? Ressonância magnética define um pouco melhor, né, essa massa esofágica com as estruturas adjacentes, tá? Então aqui nós observamos, ó, aqui, né, o carcinoma aqui, ó, tá ok? Então esse aqui é o carcinoma, então um alongamento aqui, ó. Nós também temos a hérnia de hiato, né, muito comum aí. Essas hérnias de hiato podem ser por deslizamento, tá? Então aqui nós temos uma imagem aqui, ó, o esôfago normal, tá? Então, ou seja, aqui nós temos o músculo diafragma, aqui nós temos a terceira parte do esôfago, que é o esôfago abdominal, e se conectando com a primeira parte do estômago, que é a cárdia. Então aqui está normal. Aqui, ó, nós temos o deslocamento. Então essa hérnia ela se desloca para cima, tá? Passando aqui pelo hiato esofágico, que é aquela abertura que existe no centro tendíneo superior do diafragma, por onde o esôfago passa, tá? Então, por deslizamento, o que acontece? Ele vai e volta, né? Pode acontecer isso aí. E nós temos a paraesofágica, tá? Aonde o que acontece? Esta hérnia, ela sobe, né, ascendendo aqui a região torácica, porém o esôfago permanece no mesmo lugar, tá? Por deslizamento, a junção gastroesofágica acima do diafragma, né, podem ser reduzidas com variações na pressão abdominal. Em raio-x do tórax, observa-se a massa atrás do coração, ó, né, atrás do coração. Em tomografia computadorizada, o hiato esofágico aumenta, apresenta-se hérnia do estômago, tecido adiposo e também líquidos ascítico, tá? Pode ser assintomática ou apresentar o quê? Refluxo, regurgitação, dor abdominal e disfagia. As hérnias paraesofágicas apresentam então herniação do estômago anteriormente ao esôfago, tá? Com a junção gastroesofágica em posição normal. As complicações que podem acontecer: gastrite hemorrágica, úlceras gástricas e volvo gástrico.
É a causa mais comum das massas mediastinais, pode ser assintomática ou produzir, né, como já foi falado, espineia, dor torácica, atrás do externo, né, desconforto epigástrico. Em radiologia, observa-se então massas arredondadas, tá? Então aqui, ó, né, massas arredondadas aqui, né, geralmente aqui posteriores ao coração, tá? As hérnias maiores podem conter também fígado, oomento e o intestino delgado. Tá? Aí, além da hérnia do esôfago, nós podemos ter a hérnia de Bogdalek, tá? Que é um defeito persistente do desenvolvimento posterior do diafragma. Então, o que vai acontecer? A parte posterior do diafragma não se desenvolve corretamente e as estruturas acabam subindo para a cavidade torácica, indo ali para o mediastino posterior, tá? A maioria, ou seja, 90% dos casos, ocorre hemidiafragma esquerdo, ou seja, somente do lado esquerdo, tá? E podem conter gordura retroperitoneal, rim, baço e até a flexura cólica esquerda, né? Do cólon, né? Intestino delgado. Em neonatos pode ocasionar um distúrbio respiratório, porque pressiona ali os pulmões, né, o pulmão esquerdo. E em adultos pode levar a desconforto abdominal, ou em ambas as idades podem ser assintomáticos, né? Então aqui nós conseguimos observar aqui, né, ó, o aumento, né, ou seja, a passagem de estruturas, né, da cavidade abdominal para a cavidade pélvica, pressionando então o pulmão esquerdo aqui, ó. Então aqui nós podemos observar a flexura cólica esquerda do estômago, tá? E aqui nós estamos observando quem? Aqui nós estamos observando, né, o estômago, né, em posição intratorácica esquerda, tá? Observa-se também a presença de pneumotórax, tá? Porque ele acaba pressionando então a pleura, né, do pulmão esquerdo, tá certo? E ainda no mediastino posterior, nós podemos ter outras condições diversas, como por exemplo a mediastinite, né, causando então pneumomediastino, alargamento do mediastino superior, derrame pleural, hemorragias mediastinais, né, traumas que é muito comum, né, alargamento do mediastino no raio-x, pneumomediastino, ruptura alveolar, ruptura de estruturas mediastinais, perfuração da faringe, traqueia ou esôfago. Lipomatose mediastinal, alargamento do mediastino superior com borda lobulada. Tá? No caso do pneumomediastino, geralmente apresenta-se como um achado incidental, podendo ocasionar dor torácica, piorando com a respiração e a deglutição. O que causa esse pneumomediastino? Né? Perfuração do esôfago, após uma endoscopia mal feita, né? Perfura-se o esôfago e causa, então, esse pneumomediastino. Síndrome de Mallory-Weiss, ruptura de brônquio ou da traqueia, após broncoscopia ou um trauma torácico, né? Pressão de ventilação positiva intermitente, asma, pneumoperitônio, enfim, né? Outras coisas podem acontecer aí, causando esse pneumomediastino. Em radiologia, observa-se grandes volumes na região cervical, tá? Ou também em tórax. Tá? Então é isso que nós podemos observar aqui na seta. Ó. Então no lado A, né, póstero anterior, e no lado na figura B, em perfil. Tá? Então observa-se a presença de pneumomediastino, tá? No caso das setas, né, à esquerda, ok? Então, isso aqui que é o pneumomediastino, tá? Então, muitas coisas podem causar isso aí, né? Geralmente, após uma endoscopia, após uma broncoscopia, ou até um trauma torácico pode acontecer isso aí, tá ok? Determinando, então, essa patologia aí, tá ok? Bom, pessoal, então chegamos ao fim da nossa videoaula sobre mediastino, tá? Lembrando que eu não entrei a fundo especificamente falando sobre a fisiopatologia ou patologia aprofundada de cada doença.
Eu só citei quais os tipos de doenças que nós podemos ter nos mediastinos anterior, médio e posterior, tá? O que pode causar, então, algumas características principais, tá ok? Lembrando que esta aula não é de patologia, esta aula é de anatomia, mas eu coloquei aí algumas considerações anatomopatológicas que nós podemos observar, tanto em raio-x, como tomografia computadorizada, como ressonância magnética, tá ok? E aqui são algumas referências que eu utilizei para montar essa aula, tá certo? Essa última aqui acabou saindo defeituosa, tá? Mas espero que vocês tenham gostado então, pessoal, da videoaula. Espero que vocês tenham entendido, né, aprendido aí um pouco, né, sobre o mediastino, as principais estruturas aí e as principais correlações anatomopatológicas que podem ocorrer no mediastino. Então, eu desejo a todos ótimos estudos, que vocês tenham gostado da videoaula. Não deixem de deixar os seus comentários lá na descrição do vídeo, né? Podendo ser reclamações, orientações, sugestões, elogios, dúvidas, que eu estarei respondendo a todos aí assim que possível, ok? Não deixem de se inscrever no meu canal, isso me ajuda muito, né, a continuar postando mais aulas aí para vocês. E desejo a todos, então, ótimos estudos, né? Sucesso aí, e nos vemos até a próxima videoaula no meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais.